Amém. Agora sim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar indo no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, dirá do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos seguros nas mãos do Senhor. Amém? A missionária Thelma vai estar adorando nessa manhã. Amém, amado. Está fechado seu microfone, missionário. Amém, consegui agora. Vamos louvar então a Deus esta manhã, agradecer por este privilégio que Ele tem nos concedido esta semana, né? Glória a Deus. Eu quero também, irmãs, pedir oração pela minha sogra, passou por uma cirurgia ontem, bem delicada e precisa de muita oração para recuperação. E ela está aqui comigo, amanhã chega de novo, tá bom? Peço oração. Queria colocar aqui um playback. Vou cantar no playboca mesmo. Não consegui deixar preparado hoje. Não, agora. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Tu é a glória para sempre. Tu é a glória para sempre. Aleluia, glória a Deus. Não sou merecedor, eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Aleluia. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos
teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Nós te adoramos, Pai. Toda honra, toda glória seja dado a ti, meu Senhor. Aleluia. Como eu te amo, oh, eu te amo, te amo. Te amar é o meu prazer. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é o meu prazer. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é o meu prazer. Como eu te amo, oh, eu te amo. Te amar é o meu prazer. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade de glorificar e adorar o teu santo nome, Senhor. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhora Thelma, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Em nome de Jesus aí, que o Senhor venha a trabalhar aí na recuperação da sua sogra, amém? Em nome de Jesus. Missionária Jerusa pode estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional, também pela vida do servo do Senhor que vai trazer o maná dessa manhã, pastor Linhares, amém? Amém. Paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, te louvar, Senhor, por esta manhã, por este louvor, Senhor Jesus, a qual foi louvado. Deus, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra, Jesus, que a tua palavra venha de encontro, Senhor, conosco. Deus, também quero te pedir pela vida do teu servo, Senhor, a qual sempre está disposto, Pai, a pregoar a tua palavra, Senhor. Sempre está disposto a dizer mesmo aqui, Senhor. Deus vai de encontro, vai à casa, à família, Senhor, o que ele precisa, Senhor, seja na vida espiritual, Senhor, na vida financeira, Pai. Deus, supre, Senhor, as necessidades do teu filho, de suas famílias, Senhor, guarda eles seguros, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor. Usa ele nesta manhã, que nós venhamos ser cheios da tua palavra, cheios da tua presença, através da tua doce, poderosa palavra, Senhor. Que ela venha como flecha nos nossos corações e faça guarida, faça morada, Senhor. Para que nós não venhamos errar e nem pecar contra ti, Senhor. Ser conosco nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhora Jerusa, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, seu lar, seu ministério. Amém? Pastor Linhares, então, com a palavra nessa manhã. Amém, amém.
Glória a Deus, bom dia a todos, que a paz do Senhor seja com todos nós, e é uma alegria estarmos mais uma vez aqui, para juntos nós podermos adorar o Senhor e ao mesmo tempo que meditar na sua palavra, aprender da palavra de Deus, é muito bom. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, eu quero ler os versículos do 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53, dos versos 3 ao 6. Diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória a Deus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Diante dessa palavra que nós lemos, queridos, eu queria falar um pouco com todos nós sobre o tema A Cruz Ainda Fala. Esse é o nosso tema de hoje. A cruz ainda fala. Hoje, na verdade, nós não celebramos um feriado. Nós não estamos aqui por conta de uma tradição que foi imposta para nós. Nós não estamos aqui porque tradicionalmente isso acontece, porque é feriado. Nós estamos aqui para lembrar de sangue, para lembrar de dor, para lembrar de silêncio, para lembrar de lágrimas. Hoje, a cruz nos chama e ela ainda fala conosco. A cruz que serviu para sacrifício, ela fala conosco hoje. E ela coloca diante de nós que tudo aquilo, toda dor, todo sofrimento, todo sangue, todo ritual que foi feito, tudo aquilo ali, nós precisamos lembrar que foi o preço do nosso pecado. Às vezes, a gente diz, olha, a salvação hoje é de graça. Eu mesmo já disse isso algumas vezes. E, na verdade, queridos, não é de graça. A salvação não é de graça. Muito pelo contrário. Ela custou muito caro. Muito caro. E eu dizia ontem, de graça, porque não foi você que pagou o que pagou. Né? De graça, porque não foi eu que passei o que passei, apesar de merecer. Então, tudo isso custou o preço do nosso pecado. A Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Enquanto estava todos gritando ali, e quando a gente faz essa análise, assim, de fato mesmo,
eu acho que dá para ouvir os gritos do que ele estava passando. Vou só te lembrar, às vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, e de forma mais clara, por pecados, sempre nós vemos alguém falando de nós. É só você errar, é só você cair, para você começar a ouvir os burburinhos. Ah, fulano caiu. A fulana pecou. A fulana pecou. Agora você imagina, eu estou falando de você e eu, que somos um só pecando. Mas ali estava aquele que estava levando o pecado de toda a humanidade. Olha quantos gritos não se ouvia ali. Se quando eu e você caímos, já tem N pessoas falando, gritando os nossos pecados, imagina ali. Ele foi desprezado. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já passaram, tiveram a triste situação de caírem em pecado. E quando você cai em pecado, na grande maioria das vezes, você perde os irmãos, querido. Às vezes aqueles que te abraçavam, diziam, eu te amo. Irmão, olha como é bom você estar. Ah, eu te amo tanto. Mas quando você cai, quando você peca, quando você erra, eles somem. Eles não te amam mais. Muitos desses é por conveniência. Porque é conveniente amar enquanto você está bem. É conveniente amar enquanto você está de pé, pregando, cantando, fazendo, é conveniente. Mas quando você cai, muitos, não todos, claro, existem aqueles que levantam ainda os soldados feridos, mas muitos não, queridos. Muitos nem lhe conhecem mais. Falando de um testemunho pessoal, eu passei por uns problemas há um tempo atrás e passei um tempo fora do ministério. E como eu tinha sido pastor-presidente por muitos anos, e tinha aqueles que diziam, olha, esse aqui é o filho que a minha mãe não pariu, quando eles me apresentavam para os colegas. Isso aqui é o filho, é o meu irmão, que a minha mãe não pariu, ele é meu irmão. E quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo, 3 anos depois, eu fui para um evento onde tinham essas pessoas e a minha irmã, que é casada com um pastor, me convidou para esse lugar, que era um evento onde ia ter muitos pastores e que iam vender algumas coisas para ajudar a igreja, e eu fui para comprar essas coisas. E quando eu cheguei lá, queridos, por incrível que pareça, 3 anos depois, esse pastor que me apresentava como o irmão que a mãe dele não pariu, quando a minha irmã disse, olha, pastor fulano, meu irmão veio aqui, seu irmão, mora aqui em Rio Branco. 3 anos depois, ele não me conhecia mais. Você entende isso? Jesus foi desprezado e rejeitado entre os homens exatamente por causa disso, queridos. Agora você entende quando a Bíblia diz e ele foi desprezado e ele foi rejeitado pelos homens. Esses gritos de crucifica-o era substituindo isso que acontece com você e comigo, se porventura a gente falhar.
a gente cair. E Jesus passou por tudo isso. A coroa de espinho sendo cravada na sua cabeça é exatamente aquilo que acontece conosco. Pode ser que nunca tenha acontecido com você essa experiência, mas é muito triste, é muito difícil você deitar e saber que você errou e que todos estão te acusando. É como os espinhos ferroando. Ali você não consegue dormir. Jesus passou de forma literal. Eu estou falando para nós de forma que é uma dor que não é literal. Ele passou isso de forma literal. Enquanto nós passamos, é muito difícil ouvir alguém falando da gente, é muito difícil. Jesus passou isso de forma literal. Os espinhos sendo cravados em sua cabeça. E tudo isso foi para que eu não passasse de forma literal. Foi para que você não passasse de forma literal. Porque o pecado exigia um preço. O pecado exigia um preço. O pecado exigia a expulsão da presença de Deus. O pecado exigia o afastamento de Deus. Quando Adão pecou, Deus disse, olha, você vai sair daqui e não vai mais poder ver a minha presença diariamente. Você não vai mais poder me ver, porque o pecado afasta o homem de Deus. E ali era exatamente o que Jesus estava fazendo. Ele estava pagando o preço para que nós pudéssemos ter de volta o direito de se achegar a Deus. Hoje eu e você só temos esse direito por causa disso que aconteceu. O preço. O que aconteceu com Jesus nesse dia que se comemora hoje era exatamente isso. Pagando o preço que era para eu pagar. O preço que era meu pelo meu pecado. Em segundo lugar, além do preço pelo nosso pecado, naquele momento tratava-se do amor que não desiste. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Além dele ser desprezado, além dele ser não reconhecido pelos homens, além dele ser abandonado ali, além dele ser rejeitado ali, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. Ele era Deus, irmãos. Ele poderia ter descido ali da cruz. Ele tinha poder para isso. Mas sabe por que ele não fez? Porque o amor o manteve ali. É porque a gente tenta romantizar e é muito alegórico. Mas se a gente de fato for fazer uma análise real e uma análise consciente do que estava acontecendo ali, era muita dor. Era muita dor, porque o amor não recua. O amor abraça, ainda que com dor. O amor abraça. É o que Jesus fez com Judas. Mesmo sabendo do que ia passar, ainda assim ele o abraçou e chamou de amigo. Então o que aconteceu ali, naquele dia, naquela sexta-feira, foi que o amor dele não desistiu de nós. É lógico que ele viu as nossas falhas, é lógico que ele viu as nossas traições, é lógico que ele viu os nossos pecados, as nossas transgressões. Quantas vezes nós iríamos dizer não para ele? Ele viu. Mas mesmo assim, ele ficou ali. Mesmo assim, ele quis aquilo ali. Ele não foi obrigado a estar ali. Ele quis. Por amor. Por amor. O que ele passou ali foi por amor. E por fim, ali estava a vitória
que nasce da morte. Nós fomos, pelas suas pisaduras, sarados. A Bíblia diz que ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi açoitado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas aí chega a vitória, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Parece o fim, mas é o começo. Quando tudo aquilo ali acontecia com ele, parecia o fim. Os discípulos pareciam ter perdido o seu mestre. Os discípulos pareciam estarem sozinhos e abandonados. Mas não acabou ali. A Bíblia diz que no terceiro dia, a pedra foi removida. E quando a pedra foi removida, a tumba estava vazia. Não tinha mais o corpo de Jesus ali. Aquilo que era para ser uma tragédia, a morte do grande mestre, a morte do grande líder do cristianismo, virou um triunfo, porque ele não estava mais ali. A cruz, que parecia uma derrota, se tornou o símbolo da maior vitória da humanidade. A maior vitória da humanidade é o símbolo da cruz, que foi o que Jesus passou por todos nós. Hoje não apenas lembramos, mas hoje nós respondemos, nós reconhecemos como vamos viver. Hoje nós reconhecemos que a cruz representa para nós o triunfo daquele que de fato amou-nos a ponto de se entregar até a morte. Até a morte. E aí eu quero fazer um parêntese aqui para dizer para mim e para você, queridos, como nós ainda podemos achar que não merecemos, porque tem muito cristão que pensa assim, eu não mereço isso. Meu irmão, minha irmã, não é pelo seu merecimento, é pelo sacrifício dele. É pelo sacrifício dele. Quem faz com que eu e você tenhamos o que temos, desfrutamos do que nós podemos, é o sacrifício dele. Ninguém é maior que o sacrifício dele. Ninguém é maior que o sacrifício dele. Não deixemos que o inimigo coloque isso na nossa cabeça. Mas eu sou tão pecador, será que eu... Em nome de Jesus, o sacrifício dele nos purifica de todo o pecado. Não é de graça não, querido. Não é de graça não. Salvação não é de graça não. Salvação custou caro. Salvação custou muito caro. A minha e a sua salvação custou muito caro. Não foi de graça, como às vezes a gente dizia. Não foi de graça. Por ele ser moído pelas nossas transgressões. O castigo estando sobre ele faz com que eu e você tenhamos direito de desfrutarmos daquilo que foi dado ali na cruz. Então, em nome de Jesus, nunca mais deixemos isso passar na nossa cabeça. Mas eu sou tão pecador, pastor. O senhor não sabe, eu sou... O castigo, ele já levou. Não deixe o inimigo castigar você. Nunca mais. Nunca mais. Quem levou o castigo foi ele. O castigo estava sobre ele. Quando isso vier na sua cabeça, quando o inimigo tentar colocar isso na sua cabeça, olhe para a cruz. O maior símbolo de restauração.
Olhe para a cruz. E aí você vai lembrar, meu Deus, ele levou. Eu não preciso mais levar. Eu não preciso mais ficar sendo acusado pelo meu adversário. Nós não precisamos mais passar por isso. O castigo, ele levou. Os nossos pecados, ele levou. E sabe por quê? Por amor. Então não desprezemos o amor de Jesus. Não desprezemos o amor de Jesus. Quando nós achamos que nós fazemos pelo merecer, eu tenho que fazer por merecer a minha salvação. Então, isso é desprezar o amor de Jesus que ele passou por nós. Nós não merecemos, irmão. Nós não merecemos, não. A gente é pecador e nós somos pecador porque nós já nascemos assim, pecadores, e também porque nós cometemos pecados. Mas ele não. Ele não. Ali foi por amor. Foi porque ele nos amou que ele passou por tudo isso. Então, como eu disse no início, não lembremos desse dia apenas por uma tradição, porque já é tradição a sexta-feira. Não, não. Mas lembremos reconhecendo a dor, reconhecendo o sofrimento, reconhecendo o sangue, reconhecendo o abandono de Jesus, porque ele foi abandonado, ele foi reputado como um homem ferido de Deus. Mas lembrando, quando eu lembrar de tudo isso, eu preciso lembrar, ele foi ferido pelas minhas transgressões, ele foi moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu posso, apesar dos meus pecados, desfrutar daquilo que a cruz me deu, que foi o direito de ser salvo através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe, querida. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Palavra forte, né? Como dizem, palavra de meditação profunda. Pastor, que o Senhor venha em nome de Jesus, estar cada dia mais usando como esse instrumento vivo na terra e abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde e seu ministério, amém? Em nome de Jesus. Pastora Josiane, se puder fazer para a gente aí a oração final, está orando aí pelo devocional, orando também pela presença de Deus, e se possível também está levantando aí um clamor pela vida da sogra da missionária Thelma, né, que passou por uma cirurgia, mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já está trabalhando ali na restauração da saúde dela, amém? E na sequência, pastor Linhares pode dar a bênção apostólica. Amém, bom dia, graça e paz a todos, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, obrigada por esse dia, nos trazer a memória, Senhor, daquilo que pode nos dar esperança. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor falou, o Senhor conosco poderosamente, Senhor. Que hoje não é somente um rito ao qual nós devemos seguir, mas sim, ó Pai, por analisarmos, meu Pai, que o Senhor pagou aquele preço por nós. Não para nós levarmos a nossa vida, Senhor, de qualquer forma, de qualquer maneira, mas para que possamos, meu Pai, analisarmos a nós mesmos. Senhor, examinarmos a nós mesmos, Senhor, e vermos, meu Pai, a nós como estamos diante da tua presença. Pai, muito obrigada, Senhor. Continue abençoando, Senhor, a vida do teu filho, Senhor, pastor Linhares. Pai, que a cada dia, Senhor, o Senhor possa, Pai querido, Pai amado, ser, Senhor, com a sua vida, casa e família, abençoando, ó Deus,
trazendo a ele, Senhor Jesus, as pérolas dos céus, ó Pai, para ser, Pai querido, Pai amado, compartilhado conosco, Senhor, a cada dia. E que possamos guardar a tábua dos nossos corações, ó Deus, a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, Senhor, a qual o Senhor nos permite, Senhor, estarmos aqui, Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome e ouvindo a Tua palavra, nos alimentando, Senhor, desse manar vindo dos céus. Pai, queremos Te apresentar, Senhor, a sogra, ao Deus da Tua filha, Senhor, missionária Thelma. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Toma as Tuas mãos, Senhor, essa cirurgia. Pai querido, Pai amado, trazendo a ela uma boa recuperação, meu Pai. A qual ela disse, Senhor, que foi uma cirurgia melindrosa, Senhor, delicada, meu Pai. E que o Senhor possa, Senhor Jesus amado, dar a ela, Senhor, força, Pai. Sustenta ela, meu Deus, para que o corpo reaja, Senhor, em favor, meu Pai, de uma boa recuperação no nome de Jesus. Tomando assim, Senhor, todos da família, Senhor, para que também, Senhor Jesus amado, contribuam, ó Pai, de alguma forma, para que ela possa se sentir bem. Eu quero te apresentar a presente de Deus. Continue, Senhor, a Deus abençoando, Senhor, essa empresa a qual o Senhor, Pai querido, Pai amado, levantou para, Senhor Deus Santo, não como, Senhor Deus, olhar o financeiro, mas que a Tua palavra, Senhor, ela possa se estender, Senhor Jesus amado, por gerações e gerações. Que vidas, meu Pai, possam ser alcançadas. Que vidas, meu Deus, possam ser, Jesus amado, tocadas, meu Senhor, através, Senhor Deus Santo, da mensagem, Senhor, dessas camisarias. Pai, dessas peças, continue, Senhor Deus, fortalecendo essa empresa, continue tomando, Senhor, cada vida, Senhor, que faz presente, direto ou indiretamente, Senhor, desta empresa, meu Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, agradecida ao Senhor, Pai, porque eu sei, Senhor, que o Senhor vive e reinará para tudo sempre, Senhor, e que nós possamos todos os dias, Senhor, sermos alcançados, Pai, por esse tão grande amor. Assim como a Sua palavra, Senhor, foi forte, Senhor, em nossos corações, possamos, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, Senhor, olhar com os Teus olhos de amor, amar como o Senhor ama, Pai, em nome de Jesus, para que nós não possamos, meu Pai, errar, para que nós não possamos, meu Pai, com o olhar, Senhor, julgar alguém, mas que possamos entender e pedir o Teu discernimento, ó Pai, para que possamos abraçar em nome de Jesus. Assim eu oro, agradeço ao Senhor, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Ser conosco, continue conosco, Pai, neste dia. Assim, Senhor Deus Santo, nós consagramos ao Senhor, Pai, a nossa vida ao Senhor neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhões e consolações do nosso querido amigo Espírito Santo, seja com todos nós, e que todos confirmando digamos amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor, né? Porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Essa palavra possa realmente ficar guardada na tábua do nosso coração. Pastora Josiane, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Que viemos a ter aí um final de semana abençoado na presença do Senhor. Chocolate é bom, mas a presença do Senhor, essa daí é incomparável, inigualável, e nós não podemos abrir mão. Amém? Amanhã temos devocional novamente, esteja aqui, convide alguém, aproveite esse momento aí que muitas famílias estão reunidas, então traga aí um familiar, convide um irmão, para que a gente possa continuar unido aí no mesmo propósito, na mesma ligação, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Agradeço a participação de todos. Jesus ama vocês e eu também. Fiquem com Ele. Amém. Porque Amém, Jesus. vive, posso crer no amanhã.
porque ele vive. Ô, Espírito gritando! Temor não há, Não há. mas eu venho